E aí, surfers, belezinha? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre leitura de previsão de ondas, mas hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre como entender melhor essa previsão. Bora lá? Eu sou Maíra Miyazawa, especialista em marketing e surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. Então hoje a gente vai ver mais na prática como é que isso funciona. Eu vou contar pra vocês como foi a minha leitura da onda no gráfico, como é que estava acontecendo naquele final de semana de ondas e depois o histórico de ondas, como é que se mostrou aí nesses gráficos. Então a gente vai conseguir ver o antes, durante e o depois. E eu gosto de fazer essas comparações porque assim eu acabo aprendendo mais sobre a previsão, sobre a leitura, então eu espero que isso também ajude vocês. Se você viu meu vídeo anterior, você já sabe a nomenclatura básica dos itens, né, pra gente poder ler a previsão de onda, que é o período, o tamanho da onda, a direção do swell, do vento, força e potência e tudo mais. Então aqui a gente já vai falar um pouco mais na prática. Para olhar essa previsão, que foi especificamente para os dias 26 e 27 de março, eu vi que lá estava meio metrão constante. Então, estava soprando um vento que não era terral, mas a gente sabe que previsão é previsão e tudo pode mudar. Então, como a previsão estava uma coisa constante e o vento estava fraco, botei fé que podia rolar um surf legal. O período também estava bom, se não me engano estava entre 8 e 10 segundos, então isso já garantia aí uma melhor formação das ondas. Fora isso, a direção do swell estava de sudeste, então eu sabia que Riviera de São Lourenço poderia ser uma boa ideia aí para queda, para garantir altas ondas. Então foi por isso que eu fiquei aí de sábado para domingo, podendo cair mais de uma vez, e é essa análise que a gente vai fazer também dessa diferença dos surfs, mesmo sendo num final de semana, né? Como é que muda tanto de um surf de manhã para um final de tarde, por exemplo. Então agora eu vou falar sobre a sensação que foi quando a gente viu o mar naqueles dias, né? Nessas três quedas diferentes. Meio que batendo com o que a gente tinha visto na previsão também, para ver se a previsão tinha acertado, para ver se a gente conseguia entender o que a previsão mostrou pra gente. Então foram três quedas totalmente diferentes, né? De manhã a gente entrou com o mar relativamente ok, né? Que era aquele meio metro mesmo, com um período bom, porém estava balançando. Pode ter sido por conta da troca de maré, mas também porque rolava um ventinho ali. Então foi difícil de entrar nas ondas, deu para pegar, mas estava muito mais difícil você escolher uma boa e efetivamente conseguir surfar ela bastante tempo. Já no final de tarde, o vento deu uma baixada, então isso deixou o mar alinhadinho, daquele estilo clássico que a gente gosta e que deu para aproveitar muito mais as ondas e dropar melhor, né? Muito mais fácil de entrar, né? Com a onda mais alinhada, ela fica muito mais fácil de entrar e também de ficar na parede. Então foi bem mais proveitosa essa queda. Já no domingo, o mar acordou de mau humor, né? Deu uma encorpada, inclusive ela deu uma aumentada, isso a gente sentiu na hora que a gente chegou na praia. E também o vento deu aquela apertada de novo, então maior, com mais vento, bagunçado. Então foi ali um surf um pouco mais difícil, né? Um pouco bem mais difícil, né? Quase um UFC, né? Até porque tava rolando aí umas pranchas voadoras também, que a gente sempre tem que tomar cuidado. Algumas séries vinham lá do fundo e se desse bobeira, isso aí ia ser varrido fácil, fácil, né? Então tava tranquilo para levar umas bombas na cabeça, então tinha que ficar ligeiro e esperto. Tinha duas sessões de ondas rolando, né? Tanto no fundo, lá no outside de fato, quanto mais no inside, que era onde eu tava procurando ficar. Uma para fugir do crowd e também para pegar as ondas um pouco mais em pé, que ajudava a entrar nelas. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o histórico de ondas daquele período, daquele final de semana, né? Com o Surf Guru Pro eu consigo mostrar esse histórico pra vocês, consigo analisar e mostrar pra vocês, isso que eu acho muito legal, porque assim eu consigo comparar com a previsão que eu tinha visto, com o mar que eu encontrei, com o que de fato ali aconteceu, do vento, das ondas, da direção do swell e tudo mais. Então bora aqui mostrar. Bom, aqui no gráfico a gente consegue ver que realmente estava meio metrão, com um período bom no sábado. Então aquela constância que a gente viu de onda se manteve. O swell também se manteve, né, de sudeste. E em relação à manhã de domingo, que é aquela sensação que eu falei, né, que tava uma onda mais forte e tudo mais, a gente vê que o período deu uma aumentada também, então isso provavelmente potencializou essa questão, essa sensação, né, de onda mais forte, mas principalmente por conta do vento, que deu uma leve aumentada. A gente pode ver também que a variação do vento ocorreu, né, durante o período da manhã de domingo,
o que no sábado já não aconteceu, porque o sábado ele ficou terral constante, apesar de estar com vento também, não estava com tanto vento quanto o domingo e estava na direção certa, né, digamos assim. A gente vê essa diferença aqui nesse gráfico. E a gente consegue ver aqui o porquê que na queda de sábado de noite, de final de tarde, estava mais tranquilinho, né? Tava aquele mar clássico que a gente gosta, de ondas mais surfáveis, porque o vento deu uma amenizada. Então isso ajudou muito, apesar dele não ter ficado terral o tempo todo, ele tem uma constância de soprar mais fraco, né? Então isso já ajudou bastante. Outra coisa que é legal a gente analisar foi a diferença de maré. Porque quando a gente caiu sábado de manhã, a gente estava pegando a maré enchendo. Então, o que deixava as ondas mais, com aquela sensação, né, de mais fracas, com menor potência, apesar de nem sempre ser, mas mais cheias. E no próximo a gente vê da diferença do surf de domingo de manhã, que a gente pegou aí a maré baixa, né, a maré seca, o que faz as ondas ficarem aí mais ocas. Não ocas, né, porque a Riviera de São Lourenço, mas mais ocas do que do sábado de manhã, por exemplo. Agora, uma coisa bacana de ver, que lembra aquela sensação que eu falei que de sábado à tarde, no final de tarde, estava o mar muito clássico, alinhadinho, maravilhoso? Pois é, foi o vento que deu uma amenizada e por isso as ondas conseguiram ficar bem mais alinhadinhas e bem mais surfáveis. Bom, não sou profissa em leitura de ondas, mas fazer esse tipo de comparação me ajuda muito. Entender o antes, o durante e o depois, né, pra gente comparar, até porque são diversas variáveis, né, e cada hora elas combinam de uma forma diferente e realmente é uma coisa difícil de se fazer, mas isso me ajuda a entender cada vez mais sobre a previsão. Até para entender, interpretar o mar que eu gostei ou não de surfar para as próximas, para saber se as próximas quedas vão ser ali a expectativa, né, minha gente? Se tiver bom de surfar e se foi o mar que eu já peguei que estava clássico, por exemplo, vai ser mais fácil de identificar. Essa função de ver o histórico das ondas a gente só encontra no Surf Guru Pro. Mas é uma coisa bem bacana exatamente para esse aprendizado e também para entender que tipo de mar a gente gosta de pegar ou não e saber ler as próximas. Se você também quer testar essa função, eu tenho um cupom de desconto que é a Maíra Miyazawa, vou deixar escrito aqui, para você testar um mês grátis, para ver se você também vê valor, se você gosta. Outras funções também tem, né, no Surf Guru Pro, por exemplo, você consegue ver mais dias de previsão, né, num período mais estendido, que é bacana também, fora o clube de benefícios. Então vale a pena testar se você gostar, e se você não gostar também depois pode cancelar de boas. Mas eu espero que você goste. Eu estou usando já faz algum tempinho e estou gostando bastante. Até porque para mim o Surf Guru é o site que é assim, é relativamente mais assertivo do que os outros e tem uma leitura mais fácil, né, na minha visão. Então eu espero que ajude vocês também. Se você curtiu, não esqueça de dar aquele joinha e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque toda quarta-feira tem conteúdo novo. Falou? Aloha!